Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, dessa vez sobre curvas parametrizadas, tá? Nós vamos determinar hoje as equações paramétricas e o intervalo para o parâmetro t para o segmento de retas de extremidades p menos 2 menos 1 e q 3, 4. Primeiro vamos recordar o que seria uma equação paramétrica de uma curva. Equação paramétrica de uma curva, bem, se nós tivermos uma curva C no plano XY, essa curva C ela pode ter a sua equação dada em termos de um parâmetro t, onde as coordenadas x e y são funções desse parâmetro t. Então você vai ter um x de t e um y de t. Esse parâmetro t ele vai ter um intervalo de variação, dependendo da equação, o intervalo de variação entre a e b, tá? Então essa equaçãozinha paramétrica aqui, olha, de acordo com os valores de t passeando pelos números reais entre a e b, para cada valor de t você vai ter um valor de x, que vai ser função de t, e um valor de y, que vai ser função de t. Nesse caso aqui, olha, nós vamos ter um segmento de reta de extremidades p e q, que é um dos casos mais simples que nós temos. Por quê? O segmento de reta ele pertence a uma reta, né? E uma reta é uma função linear. Então uma das formas mais simples que nós temos de transformar uma equação que é uma função, né, uma função linear, em uma equação paramétrica, é isso, olha. Se eu pego uma função y igual a f de x e faço x igual a t, automaticamente eu vou ter, né, o y como sendo uma função f de t. E a equação paramétrica dessa reta R, vamos chamar essa reta R aí de uma função R de t, uma equação paramétrica, ela vai passar a ser o x, que vai ser igual a t, e o y, que vai ser um f de t, tá? E aí nós temos uma equação da reta facilmente parametrizável dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer dessa forma, depois vamos usar uma equação paramétrica da reta, né? E comparar os dois resultados, tá? Vamos começar a resolver o exercício. Lembra que nós temos aí uma equação, um segmento de reta PQ, né? Então, um segmento de reta cujas coordenadas são os pontos x igual a menos 2, y igual a menos 1. Então, esse aqui é o nosso ponto P. X igual a menos 2, y igual a menos 1. E x igual a 3 e y igual a 4. X igual a 3, y igual a 4. Esse é o nosso ponto Q. Então, esse é o nosso segmento de reta PQ, que seria esse segmento de reta aqui, né? Tá? Então, segmento de reta passando pelos pontos P e Q. O que nós não podemos esquecer é que o segmento de reta PQ, ele pertence a uma reta, né? Ele está contido aqui, ó, na reta R. E essa reta R, ela pode ser dada de várias maneiras, e uma forma de encontrar a equação da reta R é fazer y igual a m vezes x mais h. Ou seja, eu posso achar a equação reduzida da reta, uma vez que eu conheço o valor de m, né? Tá? Vamos começar a calcular o valor de m. O valor do coeficiente angular m dessa reta é o delta y sobre delta x, que vai ser igual a yp menos yq dividido por xp menos xq. Bem, o yp é dado aqui, menos 1. O yq
também é dado aqui, menos 4. O xp é o menos 2, menos o xq. Xq é 3, então menos 3, tá? Isso vai dar menos 5 por menos 5, que é igual a 1. Tá? Então nós temos aí o coeficiente angular da reta, né? O coeficiente angular da reta R, que contém o segmento PQ, né? Ele é 1. Conhecendo o coeficiente angular da reta, eu posso dar uma equação, né? A própria equaçãozinha aqui do coeficiente angular, eu posso adaptar essa formulazinha aqui para achar a equação da reta. Eu posso fazer essa forma y menos yp igual a m vezes x menos xp. Se você observar, é uma adaptação da expressão do próprio coeficiente angular. Só que agora eu tenho o coeficiente angular e tenho o ponto P, né? Então é só jogar aqui e achar a equação da reta. Então eu vou ter aí y menos o y do ponto P. O y do ponto P é menos 1. Então menos com menos, y mais 1, que é igual a m. O m eu calculei aqui, 1, vezes o x menos o x do ponto P, que é o menos 2, então menos com menos, mais 2. Então daqui eu vou ter que y mais 1, uma vezes x mais 2, é o próprio x mais 2. E aí nós tiramos, né, a nossa equação da reta, né, que é o y igual a x mais 2, passa esse 1 para cá, né? Esse 1 vem negativo, x mais 2 menos 1, x mais 1, né? X mais 1. Então perceba que eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui a equação reduzida da reta, que é uma expressão do tipo y igual a f de x, né? Então eu posso fazer esse caminho aqui, ó. Se eu tenho y igual a f de x, faço o x igual a t, o y vai ser um f de t, e eu vou ter a equação paramétrica dessa reta, né? Então vamos lá, vamos fazer essa equaçãozinha paramétrica, né? Então eu vou ter uma equação da reta R, né? Uma equação paramétrica R de t, em que o x é função de t e o y também é função de t, né? Então o x é função de t, o que eu vou fazer? Vou fazer x igual a t. Então x igual a t. E o y passa a ser t mais 1. T mais 1, né? Já que o y em função de x é o x mais 1, x igual a t, então y igual a t mais 1. Então eu passo a ter aqui uma equação paramétrica da reta. Só que eu não quero a reta, eu quero o segmento de reta. Então eu quero o segmento de reta PQ. Lembra que esse segmento de reta, ó, é um segmento de reta que tem origem no ponto P, extremidade no ponto Q, né? É o segmento de reta PQ. O ponto P é o ponto menos 2, menos 1. E o ponto Q é o ponto 3, 4, né? Lembra, essa equação aqui, se t for real, ela é a equação da reta toda, mas eu quero só esse pedacinho. Quero só o segmento de reta PQ. Então o t não pode variar em todos os números reais. Eu vou estabelecer o intervalo de variação para o meu parâmetro. Lembra que o t é o valor de x, né? E o x está aqui, ó. Entre menos 2 e 3, né? Então o x nesse segmento de reta varia de menos 2 até 3. Se o x varia de menos 2 até 3, então eu tenho aí o meu intervalo de variação, né? Meu intervalo de variação de t, já que o x e o t, eu fiz x igual a t, tá? Então nós temos aqui a nossa equação paramétrica desta reta R, né? Reta que passa pelos pontos PQ, e o intervalo de variação de t, que define os valores de t nos quais eu vou ter o segmento de reta PQ, tá? Essa é uma forma de obter uma equação paramétrica. É única? Não. A equação paramétrica ela permite a você achar outras formas, variando o parâmetro, variando as formas da equação. Nós vamos agora achar uma outra equação paramétrica para essa mesma reta, usando um fato que é a equação paramétrica da reta, né? Lembra, você tem uma equação paramétrica de uma reta quando você tem essa situação. Eu tenho
No plano cartesiano xy, eu tenho um ponto, né? Um ponto aqui, um x, p, y, p, que de certa forma define a posição dessa reta. E eu tenho um vetor, né? Um vetor v, que define a direção dessa reta. Se você pegar esse vetor v e transportar esse vetor v para este ponto, fazendo o vetor v aqui, olha, com origem no ponto P, você define uma posição e uma direção, tá? Nesse caso, você define uma reta. Se você pegar o ponto P mais múltiplos do vetor V, você define pontos de uma reta, né? Então você define uma reta que vai passar pelo ponto P e vai ter como direção a direção do vetor V. Então você define uma reta R aqui, tá? E essa reta R aqui, ela vai ter as seguintes características. Lembra que o seu ponto P aqui, olha, é um ponto de coordenadas xp, yp. Para o vetor V, nós vamos ter as componentes f e g, tá? Com isso eu posso montar uma equação paramétrica para essa reta, que seria essa equação paramétrica, né? Uma reta R em função de t, onde o x e o y também são funções de t e são dadas pela seguinte expressão. O x é o x do ponto P mais t vezes a coordenada f do vetor. O y é o y do ponto P mais t vezes a coordenada g do vetor. Então você vai ter aí uma equação paramétrica. Ali você tem o ponto P e o vetor V, né? E o t, que seria o parâmetro da sua equação paramétrica, define os múltiplos do vetor V que definem os pontos da reta, né? Então nesse caso aqui, o que eu preciso para achar essa outra equação dessa mesma reta aí? Eu preciso do ponto P, né? O ponto P eu tenho, né? Lembra que o nosso ponto P aqui, nosso ponto P nesse exemplo é o menos 2, menos 1, e eu preciso de um vetor V. Um vetor V, que vai ser um vetor que vai dar a direção dessa reta. Bem, que vetor que eu posso usar? Eu posso usar os próprios pontos que foram dados, né? O meu vetor V passa a ser o vetor PQ, de origem P, extremidade Q. O vetor PQ que vai ser o Q menos P, que vai ser Q, que é o 3, 4, menos P, que é o menos 2, menos 1, que vai ser o vetor 5, 5. 3 menos menos 2, 3 mais 2, 5. 4 menos menos 1, 4 mais 1, 5. Então eu tenho aí o ponto e o vetor, né? E como é que fica a equação paramétrica nesse caso aqui, olha? A minha equação paramétrica R de t, né? Para essa mesma reta, né? Tem que ficar bem claro isso. Ela vai ser um x. Um x em função de t, um y em função de t, que vão ser iguais a xpyp. Então xp menos 2, yp menos 1, mais t vezes f e t vezes g. Lembra que f e g são os componentes do vetor, dá 5, então mais 5t mais 5t, tá? E o intervalo de variação de t, né? Como é que nós definimos aí o intervalo de variação de t? Perceba que aqui, olha, o x é menos 2 mais 5t, e nós continuamos tendo, né, o mesmo intervalo de variação de x, ó. O x, nesse caso aqui, né, vou fazer a continha aqui do lado, ó, o x está entre menos 2, menor ou igual a x, menor ou igual a 3, né? Lembra que nos pontos P e Q, né? Nos pontos P e Q, o x está entre menos 2 e 3. Só que o x agora é menos 2 mais 5t, né? Então, menos 2,
menor ou igual a x, que é menos 2, mais 5t, que é menor ou igual a 3, tá? Agora nós podemos achar o valor de t nessa inequação. Primeiro somando 2 aqui a todos os termos dessa desigualdade, né? Esse menos 2 aqui some, então menos 2 mais 2, 0. Menos 2 mais 2, 0, sobra esse 5t aqui. 3 mais 2, 5. Aí você divide tudo por 5, né? E você vai ter o seu intervalo de variação de t, né? 0 dividido por 5 é 0. 5t por 5 é t. 5 por 5 é 1. Então t de 0 até 1. Então você tem aqui uma outra forma de representar parametricamente a mesma reta, tá? Equações paramétricas têm essa dinâmica, né? Elas são dinâmicas, você pode escolher outras formas de representar, desde que você obtenha equações que deem os pontos x e y em função de um parâmetro t, né? Então, isso seria outra forma de equação da reta, né? Outra forma de uma equação paramétrica da reta. Espero que tenha entendido a explicação, tenha gostado. Se gostou, curta o canal, compartilhe e nos auxilie, né, fazendo a inscrição no canal. Ajuda bastante, tá? Muito obrigado.